E galera, Hit aqui de volta e hoje vamos ver a idiotice da geração Z, que ela tá praticamente ferrada aí com a Agenda 2030, né? E bom, voltamos, né, botar ênfase, né, como falei anteriormente nos meus vídeos anteriores, que no Brasil, hoje a gente sabe que a CLT, o jovem da CLT, ele tá praticamente ferrado, né? Então, temos aí empregos praticamente insalubres, né? Uma média salarial de R$ 1.500 e muitos acham que, assim, a maioria da geração boomer, né, em si, e essa geração da década de 80, eles acham que é muita coisa, né? Um salário de 3.500, né? 3.800, mas não, é um salário insalubre aqui no Brasil. Assim, o problema do Brasil é tão grotesco hoje em dia, é que tu vê, né, o preço de uma carne de sol hoje está na casa dos R$ 45, né? E hoje no Caçando o Verbo, né, que eu tava assistindo, né, escutando algumas coisas que ele tava falando, e realmente, o Brasil, por enquanto, as coisas estão baratas, né? Então, assim, entre aspas, né, a carne tá barata, entre aspas, mas lá nos Estados Unidos, cara, tá papo de R$ 300, então cerca de $40, né? Então, a carne nos Estados Unidos, realmente, lá tá botando pra ferrar com o jovem da geração Z nos Estados Unidos também. Então, diferente aqui do Brasil, né? Que a carne aqui, entre aspas, tá barata, entre aspas, né? Mas para quem é solteiro, tá ótimo, né? Agora, pros americanos, o jovem lá, tá praticamente ferrado. Esse beta aí já era. Então, vendo bem aqui como é que tá os preços das coisas, pode ver que isso aí já é um sinal de alerta, né? A geração Z, ela tá praticamente destruída, né? Quem nasceu em 95 com esse salário de R$ 3.000 dificilmente vai conseguir sobreviver. Quem tem seus R$ 1.500 e está aceitando a CLT já é para ter acordado há muito tempo, principalmente os que moram com os pais, né, em si. Principalmente porque a média salarial é 1.500, né? E muitos trabalham por fora, né, como pedreiro, ajudante, servente e outras coisas também. E é um salário que realmente dá para cobrir por enquanto, né? Mas com R$ 1.500 é praticamente, assim, meio esquisito, né? Porque tem PJ, como eu falei anteriormente no meu vídeo, mas muitos não aceitam, né? Muitas empresas não aceitam PJ por conta, né, da parte jurídica do Brasil, que é extremamente horrível, né? E eu fiz aqui um top, pelo menos top 12, eu acho. Top 12, top 15, mais ou menos, de empregos aqui no Brasil, no Bostil, que ainda funciona, né? Então, indo direto, né? Um dos empregos aqui que faz sentido hoje para você trabalhar realmente ajudante de pedreiro, né? Servente, que está na casa dos seus 180, se não me engano, a R$ 200 a diária, mas geralmente, dependendo do sul, ou do norte ou do nordeste, varia, né? E hoje a mão de obra do pedreiro está na casa dos R$ 300, né? Então, você paga 300 por pedreiro e 200 por servente, né? O famoso orelha seca. Então, são empregos aí que faz muito sentido para quem quer, né, sair da CLT e não quer ficar muito tempo trabalhando ali. Tipo, não faz sentido, cara. Você com R$ 1.500 ainda tem que aceitar trabalhar no supermercado. Não faz sentido, né? É melhor você puxar um cabo de massa do que simplesmente se matar com vários clientes, né? No seu trabalho, lá no ar-condicionado, entre aspas, com barulho de carrinho, né? Que faz muita zoada, né? Se você pegar o nível de decibéis, é um absurdo, né? Pior do que fábrica. E o atacado, meu amigo, vai esgotar a tua energia. O segundo emprego, assim, que eu acho que muitos de vocês poderiam até avançar um pouco nesse quesito, seria da questão de energia fotovoltaica. Só que aí você tem que ter pelo menos um curso técnico básico, pelo menos isso, ou trabalhar com alguém que trabalha com isso, se você trabalhar como ajudante, né, para carregar as placas e ir pegando as manhas, né, e depois ir pagando o curso, ou se não, comprar o livro. Tem um livro que eu vou deixar no link da descrição aqui para vocês, que é o livro do Quem Gera Enriquece, né, tem na Amazon, né, e se vocês quiserem eu vou deixar o link, que é exatamente esse livro aí do Quem Gera Enriquece, né. Então, é um livro muito bom para quem quer trabalhar com instalação de energia fotovoltaica. Eu mesmo estou estudando isso aí, eu tenho um livro dele, por isso que eu estou indicando para vocês, que é realmente bom, cara. O livro desse cara, ele tem um canal no YouTube, se não me engano, se não vai memória, tem, porque eu vim pela indicação de outro canal de energia fotovoltaica que eu vi no ano passado e eu vi que era bom, então eu comecei a ler, né, e realmente, cara, sim, para você quebrar o galho é muito bom. Então, energia fotovoltaica, né,
tem uma média salarial realmente varia de quanto o serviço você pega, né? Então, pode chegar até, se você for PJ, uma pessoa que trabalha por conta própria, né? Mas tem seus funcionários, pode chegar até 15 mil reais, ou até 20, né? Isso só o seu líquido. Dependendo da meta que você bater, se pegar mais de, sei lá, 10 casas por mês, 12, 15, você pode chegar até 100 mil, 80 mil por aí, tá entendendo? Ou até mais do que isso, né? Então, como a demanda hoje no Brasil é alta de instalação de energia fotovoltaica, e isso só está crescendo por conta das coisas que estão caras. Tipo, a energia está chegando nas casas aí, tipo, as pessoas mal ligam as luzes, né? 1, 2, 3, 4 luzes, e está chegando R$400, 500, 300. E isso é muita coisa, né? Se você botar na caneta, né? Então, a energia no Brasil aqui está ficando muito cara e só tende a piorar. A questão da água também é a mesma coisa também. Então, energia fotovoltaica, você trabalha com isso, trabalha com alguém também, como ajudante em PJ, é ótimo, porque você pode pegar uma média salarial como PJ, como ajudante, até R$2.800, R$3.500. Então, a média salarial do cara que é ajudante também varia nesse preço aí, 3.800, tá entendendo? Então, se você dividir aí por hora, acho que vai dar uns 120, se não me engano, acho. 120, 130. Ou um pouco mais. Então, energia fotovoltaica para quem quer trabalhar, né, de forma autônoma, né, instalando. E também para quem quer trabalhar como ajudante, né. E já na parte da limpeza de energia fotovoltaica, que é outro setor também que vocês podem trabalhar, da limpeza, lógico, né? Porque acaba sujando, né? Acaba sujando as placas com muita poeira e tem que ir lá subir no telhado e limpar. E ninguém quer fazer esse serviço, né? O outro também seria justamente o setor de... que eu tô até me esquecendo, tem um tempo aqui, mas... É o de manutenção de placas, né? De energia fotovoltaica, né? Principalmente aqueles inversores, né? O MPPT, aqueles inversores lá de híbrido, né, que são os mais novos também, porque muitos deles usam onda senoidal e algumas usam nanômetros, né, porque hoje em dia está em escala de nanômetros, né, algumas placas, né, até fonte de PC também, que são extremamente sensíveis a campo eletromagnético. Eu estava vendo isso um dia desse aqui no canal de hardware, né? E eu vi um cara falando sobre isso, sobre o campo eletromagnético, porque as placas hoje em dia eu não vou conseguir suportar por causa, né, do impacto do sol, né, do eletromagnetismo, né, e do plasma. Então ele estava mostrando isso para mim. A minha fonte até deu pau, né? Minha fonte estava dando problema até por causa disso. Hoje eu sei que é por causa do eletromagnetismo, mas tirando o assunto aqui, você trabalhar com manutenção dessas placas principalmente dos inversores, né? Inversores híbridos que tem aqueles protetores de lá, aquelas que parecem uma espécie de... Daquelas coisas que parecem umas bombazinhas, né? Que fica dentro das placas de fonte, né? Eu esqueci o nome aqui também, mas... justamente isso aí que vocês vão restaurar, né? Nas fontes, né? Nas placas, né? De inversor híbridos, né? Então, os inversores hoje têm esse probleminha por causa dos nanômetros e geralmente isso vai dar muito problema. Então, para quem trabalha com isso, o cara vai ser e trabalha demais. Então, isso realmente vai necessitar de pessoas. Já o terceiro aqui, não, o terceiro... Não, o quarto, né? O quarto tipo de emprego aqui que vai precisar muito. O próximo aqui é o setor de marketing, né? Assim, quem trabalha com vendas sabe que como é difícil, né, você ter clientes, né? E geralmente vendas no marketing digital precisa pra caramba, né? Então tem poucas vagas. Não vou dizer que tem poucas vagas, tem bastante gente, mas não tem pessoas qualificadas, né? Mas assim, tem pessoas que trabalham no YouTube, que criaram o canal no YouTube, que já tem mais experiência. Esse pessoal aí entende bastante, consegue fazer sozinho, né? As coisas, se você for uma pessoa um pouco mais inteligente, né? Trabalhar com marketing, né, com vendas, estudar, ler os livros, né? Por exemplo, vou deixar um livro aqui bem interessante que é Neuromarketing e Neurovendas, que realmente ele é muito bom para você que quer entender sobre os aspectos das pessoas, entender o comportamento humano, essas coisas assim, para você conseguir fazer vendas boas, né, e atrair um público, né, para aquela marca, né. Então, o meu setor de marketing tá precisando pra caramba o básico, né, não daquele marketing, mas sim pro setor de vendas, né.
Então, o marketing para vendas hoje, que é você ter a lábia, ter uma escrita muito boa, né? Você fazer muito bem ali os textos, né? Uma espécie de roteiro também que engaja e traz aquele olhar do cliente para o que você está falando, né? Na verdade, é o que você vai passar para o locutor, na verdade, né? Então, é isso que o locutor, o cara do canal do YouTube, que ele necessita hoje, né? O cara que seja bom. O cara que seja bom também em storytelling, né? Necessita também um setor muito forte que vai necessitar, né? Alinhado ao marketing digital. O cara que também mexe com tráfego pago em si também necessita, apesar que está uma em baixa, né, por conta após o Covid, né, que o Covid foi muito forte, né, as pessoas estavam desesperadas, os que estavam em casa assistiam, né, a TV aberta, a mídia, né, pelo celular, e vinham os gurus, né, e ali foi o auge de quem era bom em marketing e também em vendas, né, então quem era bom em storytelling, esse pessoal surfou e fez uma grana boa. Então, esses setores assim necessitam, né, pessoas qualificadas, né, ou não tão qualificadas, ou não tão qualificadas, eu falo assim, entre aspas, né, que tem uma experiência e entende o básico, ou 80% do profissional e sabe fazer a coisa, né. Então, esse setor aí você vai praticamente nadar. Então, a média salarial, se você achar, pode achar entre 4.800, 7.000, 10.000, variando da pessoa que você está trabalhando, até chegar até 50.000. Então, não duvide, porque são setores que necessitam, né. Então, eu acho que o setor que puxa muito para o marketing, em conjunto, é o storytelling, o de vendas, né? O marketing de vendas, né? E esse aí, pessoal, é o que mais necessita. O sexto aqui, na verdade, agora, né? Que é muito bom também pra caramba, é edição de vídeo. Eu acho que a edição de vídeo, se você for um Gen Z esperto, você sabe que a edição de vídeo é infinita. A ampla gama para você trabalhar com edição, pegar trabalhos gringos em si, brasileiros também, brasileiros pega pra caramba, né? Pensar que paga mal em real, né? Mas em dólar, você trabalhando em dólar para a Austrália, até pro Japão, é até engraçado, mas pensar que o Japão é bem difícil por causa da língua, mas pega bastante, principalmente nos Estados Unidos também, na Europa também, né? E se brincar até em países meio que subdesenvolvidos, tipo a África do Sul também, pega editores de vídeo, né? Madagascar, a Rússia não, porque a Rússia eu mexo com edição de vídeo, eu sei como é que é. Eu já tentei, né, dar uma olhada no mercado russo, mas eu vi muito, cara, é uma pinchicha, tá? Tipo, não vale a pena, cara, para editar para russo, né? Então você já sabe, né? Principalmente se você for querer receber em Bitcoin e não dá tanta confiança. O americano, ele é acostumado, então você consegue desenrolar com ele, né? E é um ponto específico, né, que eu quero deixar aqui para vocês, né? Tipo, se você trabalha para gringo lá fora, seja marketing e etc, seria bom também você receber em Bitcoin, né? Tipo, você já consegue fugir, né, da Receita Federal e você receber seu dinheiro em Bitcoin já acaba com o monopólio deles, né? E da tarifa, né? Alfandegária, daquela taxinha, né? Quando você faz a inversão da moeda, né? Então, é muito bom você receber em Bitcoin, em Ethereum também, em Tether, né? Pensar que Tether está em baixa por causa do governo americano, negócio aí e tal, e por conta, assim, questão de segurança, né? Assim, de você ficar bem invisível, né, para o governo, né? Então, eu acho que não compensa, é só o Bitcoin mesmo e o Ethereum. O XRP eu meio que descarto, né? Então, se vocês puderem receber, vocês podem receber, principalmente pela Binance, sim, se vocês quiserem, mas eu prefiro meio que o Bitcoin, né? Ele só mostra a conta do usuário, né? Ou, na verdade, o endereço, né? Para ele enviar e pronto, mais nada. Agora, para quem não quer receber, aí você faz pelo modo tradicional e você sabe que o governo vai engolir aquela metade daquele dinheiro seu, né? Então, não compensa, né? Porque daqui para frente, depois que o governo aí do amor, né, do PT, eles estão meio que fazendo meio que um cerco, né, com a SCBD6, né, que já vem desde 2019, que é meio que cortar todo mundo, né, antes da Agenda 2030, né, quer fazer com que todo mundo pague altos impostos e sem reclamar, né. Então, se você trabalha com edição de vídeo, assim como eu e outras coisas, que é pela internet, você receber seu dinheiro através de Bitcoin é a melhor opção, que você não dá dinheiro para eles, né. Então, é meio que isso. Já a edição de vídeo, né, voltando para o assunto, edição de vídeo
a ampla gama, cara, assim, é meio que infinito pra você, assim, trabalhar, tá entendendo? Você trabalha em qualquer lugar, remoto, fora, tá entendendo? É igual programador. Programador necessita pra caramba, né? Aí a faixa salarial pode variar, tá entendendo? Pode variar em 3.500, 6.000, 10.000, 15.000. Se você trabalha com um youtuber, por exemplo, o Rômulo, né? Aquele rapaz daquele canal, ele tem um canal dele lá com o gringo lá, americano lá, e ele tira a média dele de quase 50 mil reais, 40 mil reais. 40 mil, né? Então, é um tipo de setor que necessita bastante, né? Pra você aí que quer trabalhar com edição, né? Então, você tem que meio que se esforçar pra caramba, não pode ficar meio que parado, não. Eu mesmo comecei a ficar parado com o tempo, né? Eu tive alguns problemas também de saúde, porque dá problema de saúde sim, edição de vídeo. Você fica muito tempo na frente do monitor, né? Você adoece pra caramba, seus braços também vão ficar fracos e finos, né? Você mal toma banho de sol, você tem que ter seu tempo, né, de lazer para tomar seu banho de sol, porque não faz sentido você editar vídeo e ficar 24 horas na frente do monitor, né? Eu, por exemplo, ficava uma média de 6 horas, mais ou menos, mas eu fazia minhas pausas, né? Eu que já editei vídeos de manhwas, por exemplo, esse canal de manhwas, eu já editei muito vídeo para eles, tá vendo? Pro pessoal lá fora, até pro meu canal mesmo, que eu já criei, de manhwa também. Já tive uma grana boa, quase 12 mil reais, assim. Eu mal postava vídeo, mas eu já tirei uma grana boa. Então, são setores assim que você pode tirar uma grana boa se você fizer o trabalho bem feito, né? E tiver habilidades, como eu falei anteriormente, né? Você é bom em storytelling, bom de marketing, né? Neuromarketing. Eu falei pra vocês, como eu deixei pra vocês anterior, que eu ia deixar o livro, né? Então, são livros que eu leio, né? Tem um livro também de storytelling, né? Que é sobre o Papa, né? O Papa e o Churchill, né? É um livro muito bom, eu tô terminando de ler ele, né? Mostra como é que se faz um bom storytelling, né? Apesar que eu leio muito e assisto muito e já tirei com o ChatGPT, mas eu vi o livro em si, eu quis comprar porque eu não quero ficar muito tempo no monitor e ficar sempre estudando, né? Mas é um livro muito bom. O outro livro bom que eu queria deixar até para vocês é o de M. Sapolsky, né? Que eu vou até pegar ele aqui, né? Então, esses livros que eu tô aqui segurando, né? Lógico que vocês não vão ver, né? Mas eu só quero mostrar para vocês aqui que eu tô com esses livros, né? São 4 livros, né? Então, o primeiro livro que eu vou deixar bem indicado aí para você, que se interessa, principalmente que é no setor de edição, mas lembrando, vale para todos os setores, que é o Manual da Persuasão, né? Do FBI, que é muito bom, tem no Mercado Livre, do Jackson Scharf, PhD, que é um livro muito bom, né? Com Marvin Collins, é isso? Marvin Collins, PhD, né? Então, um livro muito bom, né? E se você, né, quer aprender a fazer uma persuasão também com as pessoas aí, quer meio que manipular, é o Storytelling, né? Que é muito bom, é do Carmine Gallo, né? Carmine Gallo, né? Ele é o autor do best-seller, né? Do TED, né? Do Falar, Convencer e Emocionar. Apesar que eu tenho também um TED aqui, né? Um livro do TED. Então, Storytelling, né? Para aprender a contar histórias com Steve Jobs, Papa Francisco e Churchill, né? Então, esse livro aí eu vou deixar indicado para vocês. O terceiro é o Mindset, né? Que é a nova psicologia do sucesso, né? De Carol S. Dweck, PhD, alguma coisa assim, né? Então, livro muito bom para vocês aí. E o outro é do Robert M. Sapolsky, né? O famoso Comporte-se. Então, são esses 4 livros, na verdade, mas tem mais um que eu vou deixar na descrição também, né? Que é o do TED, né? Para falar em público. Mas esses aqui em si são os melhores livros, assim, cara, para você ler aí, se você quer aprender, entender sobre comportamento humano também em si, né? Sobre si próprio também. E também criar seus storytellings e também a forma de persuadir uma pessoa, né? Então, esses livros aí, para vocês aí que gostam bastante, eu vou deixar no link da descrição, tá bom? Então, esse livro meio que agrega também na edição de vídeo, lógico, né? Porque storytelling está ligado com edição de vídeo, para quem não sabe, né? Então, você saber fazer um bom storytelling, storyboard, né? Você já ouviu falar sobre storyboard, né? Tem bastante, né? Para quem nesse setor, aqueles bonequinhos de pauzinho, se lembra? Aqueles bonequinhos de pauzinho ali, também de você estruturar, né? Fazer um roteiro também muito bem feito, né? Com um bom storytelling. Então, isso aqui, cara, só vai agregar a sua habilidade em si, né? No setor, né? Então, por isso que eu comprei, né? O Neurovendas e o Neuromarketing eu vou deixar na descrição também, como eu falei anteriormente. Então, isso aqui que só vai agregar no seu objetivo, né? Para quem quer editar vídeo e trabalhar com marketing em si.
saindo já nesse, acho que é o sexto, né, se não me engano, é o sexto e pro sétimo aqui, o objetivo para vocês quererem algum tipo de trabalho melhor para sair da CLT, que seria o setor, acho que o Uber, né? O Uber em si é uma opção muito boa, só que você tem que meio que, vamos dizer, a diferença é assim, se você comparar entre eles, um editor de vídeo, por exemplo, ele tem um computador. O computador hoje custa o quê? 4 mil. Um bom computador para você editar vídeo. E já o carro custa 40 mil, né? E tem manutenção, né? Você vai andar na rua, ele vai ter seus problemas, vai quebrar tal, e você vai ter que arrumar. O computador não, o computador é diferente, pode dar algum problema a cada um ano, mais ou menos, tem sujeira, mas você faz uma limpezazinha, gasta R$100 e tá, você não vai ter tanta dor de cabeça, né? Pois ele dá mais oportunidade de trabalho em si, né? Lá fora, né? Então, diferente do Uber, o cara que é Uber, ele vai ter que rodar, ficar ali o dia todo sentado no carro, né? Tá na sombra, tá? Mas tá no calor também, né? Porque mesmo com o ar-condicionado, parece que não adianta de nada, né? E você fica muito tempo gripado, doente, né? Porque é o que mais vejo, né? Eu já vi meu irmão que trabalha com Uber, eu sei como é que é. Vive gripado, né? Quase sempre. Mas aqui, já que eu sou do Nordeste, não tem essa, digamos... eu sinto assim que aqui não é tão poluído como São Paulo, lógico, né? Então... eu creio que esse setor de Uber, né, e nessas partes aí, pra você ter uma média salarial, talvez você fique na casa de 6 mil, né, ou 8 mil, depende muito o que você está trabalhando. Se é no Uber, é o Uber Black, né, aquele, né, que paga muito bem, tem pessoas tipo empreendedores que não quer perder tempo, né, e pegam o Uber Black, né, são pessoas mais, digamos assim, adinheiradas da vida, né, que não quer se mexer com a ralé, né. O cara que trabalha com o Uber Black, ele vai com uma roupa bem engomada, né, muito bem feita ali, ele para geralmente nos aeroportos em si, né, porque tem muito viajante, né. Então, eu já vi uma empreendedora que era de uma atacada, ela vinha do trabalho dela, tal, de uma viagem. E uma pessoa normal, bem simples, tá ligado? Ela não vinha totalmente arrumada, mas veio com a mala dela e tinha lá o Uber Black, né? Então, se vocês trabalham com o Uber Black, vocês fazem uma grana boa. Então, pode chegar até 12 mil se brincar, né? Dependendo da região. Mas, enfim, né? Já o Uber normal, né? O X, se me engano. Eu acho que o X é Black, eu não sei. Eu não trabalho muito com isso. Mas eu não pego muito carro, na verdade. Eu não pego muito Uber. Mas é praticamente isso. Se você trabalha com Uber, você vai ter problema o carro, a parcela do carro, né, que é muito cara, e também a questão da segurança, né, porque tem muito assalto, roubo, essas coisas, né, porque aqui no Brasil a gente é 24/7, né, na semana, não tem sossego, né, com nada, né. Então, é um setor, assim, bem perigoso, eu acho mais perigoso do que... Eu juro pra vocês, não quero desmotivá-los, mas eu acho mais perigoso do que bombeiro, né? Apesar que eu falei anteriormente, né, do concurso, né, quando eu era pequeno eu queria ser bombeiro, né, e eu não acabei passando, né, eu fiz o concurso do corpo bombeiro, só que eu tirei 7,5 e não passei, tá vendo? Então, é assim mesmo, mas é isso. Então, o salário hoje de bombeiro é R$3.000, ainda mais, né? É até o ponto que eu vou marcar agora com vocês, né? Agora, né, no caso, é o sétimo, né, é que, chegando agora no sétimo, sai do Black X, né, concurso público, né, lógico, o cara que é concurso público, ele não tem aquela dor de cabeça, assim, tá, ele faz o serviço dele e fica, tipo, escorado, tá entendendo? Não é igual no supermercado. No supermercado você faz 6 funções que nem um animal e este joga que nem, te coloca como fosse pano de chão. Então, já o cara que tá trabalhando pro governo, né, no estado, no governo, no município, o concursado, ele não tem tanta dor de cabeça, né? Então, se você é concursado aí no setor de, vamos supor, agente combate à dengue, né, agente de saúde, ou se não, setor daquelas mulheres lá que vivem pesando, tá ligado? Você já viu aquelas mulheres que vão pra pesar, né? Elas nem são formadas, né, em si. Ou aqueles malucos do IBGE, né? Só que aí eu acho que já é diferente. Não sei se tem concurso pro IBGE, eu acho que tem, né? Então, o que é o Instituto Brasileiro Geográfico, né? É o IBGE. Então, talvez se você for passar no concurso, vai no IBGE e fica uma média de R$4.000 também. A gente de saúde, 7 mil, acho, se não me engano, 5 mil e pouco, 6 mil, dependendo do quanto tempo está no serviço trabalhando. E o outro setor seria enfermeiro, né? Se você já é formado. Se você já é formado enfermeiro.
né? E isso, e o restante é o quê? Vamos lá, marinha, aeronáutica, né? Tem também para enfermeiro também. E o famoso o 06, né? Então, o 06 é, na verdade, o cara que só quer passar no concurso, né? Conseguir uma vaga ali nos seus 18, né? 20 anos de idade, né? E realmente, se ele fizer tudo certo, chega até uma média de R$6.000, tá entendendo? Na média salarial. Então, são esses setores aí que vocês podem procurar, né? Conseguir, né? Mas, assim, eu acho que tudo... Eu quero contar isso na frente, não quero contar agora, mas eu vou contar lá na frente sobre isso, que tudo pode mudar, né? Por causa da Agenda 2030, né? Que tudo vai ser meio que caro, né? Mas você vai ter o seu auxílio ali, né? Então, mesmo com concurso, né? Mas eu penso que quem é concursado vão estar meio que livre de algumas coisas, né? Enfim, saindo daqui, né? Que eu não quero falar sobre isso agora, mas lá na frente. O oitavo, né? Agora, o oitavo setor para você trabalhar, eu acho que seria, de fato, no setor de exportação. Só que aí já é um ponto diferente que eu quero abordar aqui, né? Que eu estava assistindo o canal do Leandro Monteiro, né? Lá do YouTube, né? Que ele tá mais ou menos 2 anos nessa pegada aí de... ele tá querendo um grupo aí para exportar, né? E ele tá lá em Dubai já há um bom tempo. Ele trabalha em Dubai com exportação. Eu tava vendo o vídeo desse cara, né? Achei algo bem interessante em si, né? Que aqui no Brasil, vamos supor, as coisas estão muito caras, né? Você vê que o Mercado Livre, ele tá na China. Aí o que acontece com a indústria brasileira? A indústria brasileira, ela vai meio que morrer, né? Porque competir com o preço do chinês, diferente do brasileiro em si, né? Por conta dos altos impostos, na China é mais barato, né? Em si. Então, quem vai vencer muito, vai lucrar muito, lógico que é quem está na China. Então, a Magazine Luiza, o próprio AliExpress, a Havan, vão tudo para a China para exportar roupas e camisetas que vão vir, sei lá, em 15, 20 dias para o Brasil, tá entendendo? Apesar que o tempo é muito, muito amplo ainda, é muito alto, né? E as pessoas querem a roupa em menos de 10 dias, né? Então, o único que consegue fazer isso é o Mercado Livre, por incrível que pareça. Mas, vindo da China, eu acho que vai demorar um pouco. Então, eu acho em si que para você que quer trabalhar com exportação, tipo, você quer exportar alimentos para fora, como ele falou, né, o Leandro Monteiro, porque competir com a China e com o Mercado Livre aqui no Brasil, e quem é de esquina vai sofrer. Então, seria bom você fazer um curso de exportação, né? Você exportar maracujá, exportar abacaxi, né? Exportar também sucos, né? E ele fala muito do Oriente Médio, porque o Oriente Médio lá é zero imposto, né? Tudo, zero imposto. E lá está precisando de empreendedores e de pessoas, né? E a demanda também por alimentos, segurança alimentar, essas coisas. Então, lá é uma parte que necessita pra caramba. Aí ele estava falando sobre isso, que são setores que necessitam também. Tem outros setores também de construção tal, e uma porrada de coisa. Então, vocês têm que pensar que Dubai é um lugar onde é zero imposto, mas também lá eles te vigiam 24 horas, né? Não vai ser muito diferente dos Estados Unidos, né? Questão das câmeras, né? Porque tem aquela coisa da Agenda 2030, a ordem mundial, né? Sistema de vigilância. Mas eu penso que se você é empreendedor, um exportador, né? Você tem que pensar como empreendedor. No setor de exportação é algo. Eu falo para vocês que eu tenho muito interesse nesse setor, cara. Eu falo para vocês que eu tenho muito interesse. Só que eu tô vendo aí como é que é esse negócio, porque você trabalhar com exportação, você vai mexer com alfândega, né? Portuária. Também a questão dos impostos em si, né? Porque você vai pagar, aqui no Brasil você sabe que é uma burocracia, né? Para fazer as coisas. Mas como é que você é uma pessoa que pode ser um intermediário, né? Como exportador? Ou em si uma pessoa que só vai ajudar o cara que quer exportar, né? Que é só facilitar para ele, né? Fazer o processo e tal, e negociar com os caras de Dubai. Geralmente pode ser uma boa sim, entendeu? Então, ganhar em dólar, ainda mais em Dubai, é muito melhor do que você estar aqui no Brasil, trabalhando com, entendendo? Na esquina e tendo dor de cabeça aí com suas vendas, né? Então, é um setor que vai necessitar pra caramba. Apesar que também que a Amazônia ela é extremamente extensa, né? Muito grande, e tem muita oportunidade. E com o passar do tempo, vocês vão ver coisas assim que a gente nunca viu, até tipo de alimento também, que a gente nunca comeu aqui, tipo no Brasil, e você vai ver os pessoal lá de Dubai comendo, tá vendo? Até frutas aí em si, né?
Então, se brincar com aquela siriguela também, é até engraçado, né? Que são frutas assim que eu acho que lá nem tem, né? Então, são setores que necessitam, né? Então, o setor de alimentação lá em Dubai necessita pra caramba. Então, se você gosta de... Se você tem interesse, então, setor de exportação, né? Você faz um curso, né? Aprender o básico e entender, né? Se você mexe com planilha também, se você é bom em Excel, aí você pega, junta os processos e, né? Fazer o que tem que ser feito, né? E se tem uma grana aí guardada, né? Então, é um setor muito bom para vocês trabalhar. E pode variar, cara. Tipo, depende muito. Você pode ganhar 50 mil, 100 mil reais, sei lá, 15 mil, 20 mil, né, nos seus primeiros meses, né? Então, você tem que pensar logo como empreendedor em si, né? Não como um cara que só vai meio que trabalhar para alguém, né? Ou o cara que vai ser intermediário. Enfim, né? Saindo desse setor de exportação, que é uma ótima opção, eu estou de olho nela, seria... É bem complicado, né? Que é a nona, né? Na verdade, a nona aqui é porque o Brasil hoje, assim, se você olha bem direitinho, não tem umas opções tão boas assim, não, na verdade, né? Mas acho que seria o setor da Petrobras, que para quem trabalha no setor de plataformas, né? Então, petrolíferas, né? Só que aí tem concurso, né? Também para você passar a fazer e tal. Agora, eu não sei qual é o concurso, né? Eu tava até me esquecendo, tô querendo me lembrar aqui. Mas é um setor que pega pra caramba, tá? É um setor que necessita. Tem um concurso, né? Na verdade, eu tô viajando, mas tem um concurso para fazer, né? Pra Petrobras. Para você trabalhar, né? Em plataformas, né? Então, é de 15 em 15 dias, né? Que você tem que fazer o processo, né? De treinamento, né? E lógico, né? Você fica de 15 em 15 dias na plataforma, né? Com aquelas águas, com aquelas altas temperaturas, né? De frio. E também questão da segurança, né? Então, é um setor que emprega pra caramba. O salário chega na casa dos 30 mil, na verdade, 20, 30 mil reais. Então, é um setor que necessita, né? Também. Então, você pode trabalhar, né? A cada 15 dias, você vai e volta, tá entendendo? Então, é um setor que realmente é muito bom se você passar no concurso, né? Saindo dele aqui, né? Do nono pro 10º, né? Aí eu já não sei se vocês podem achar uma boa, mas eu não acho uma boa, que seria da PM, né? Você fazer concurso para PM. Só que a gente sabe como é que é estressante aqui no Brasil, e aqui é assim, você prende alguém, solta no outro dia, e você pode também tá sendo julgado. Então, você trabalhar com policial militar, eu acho que é uma caca, tá vendo? Eu acho a pior merda que tem para você trabalhar com policial militar. Apesar que o salário varia de 8 mil, 9 mil, tá entendendo? Então, é assim, eu falo pra vocês que o setor de polícia militar aqui é meio que morto, né? Eu acho bem insalubre, né? Como diz o Coruja Carvalho, bem insalubre, bem horrível, miqueia. Então, assim, é maior do que os outros? Mas em questão de segurança e saúde mental, eu acho bem péssimo, né? Então, setor bom seria mesmo você cair fora desse setor. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar aí marcado, né? Indo para o 11º, aí eu acho assim, cara, eu acho muito interessante, que é o marceneiro. Ninguém toca no assunto do marceneiro, velho. Eu acho engraçado que na Austrália, né, ou não sei se o Coruja Carvalho sabe, mas como o europeu e o americano, eles gostam de muita coisa, digamos, rústico, e também de madeira, essas coisas em si, é o setor que mais pega, cara. Então não adianta, se você quer trabalhar e fazer dinheiro pra caramba e aprimorar a habilidade, ou você mesmo sendo autodidata e aprendendo em casa, seria o marceneiro, né? Porque o marceneiro, ele vai fazer montagem de imóveis planejado, vai criar um imóvel planejado, né? E é um tipo de serviço de trabalho que, tipo, ninguém quer fazer porque ou acha difícil ou acha que não paga bem. Mas na verdade paga bem, porque tipo, imagina só, o cara que recebe um salário de 12 mil, 15 mil, quando ele chega na casa dele, ou quando a casa é nova e acaba de chegar, ou uma pessoa jovem que ganha bem, ele começa a imaginar, pô, esse quarto aqui, se eu botar aquele gaveteiro, sabe aquele gaveteiro da Soul Design, né? Aquele gaveteiro, porra, aquilo ali é foda, entendendo? Então, é um tipo de profissão que, tipo, cara, dá pra ganhar bem se você conseguir cliente, né? Correr atrás, tá entendendo? E fazer as coisas bem direitinho, usar o Instagram, o Facebook e as páginas, né? Pra otimizar aí. Mas é um setor que, tipo, pega, tá entendendo? Não tem que nem se preocupar. Eu acho que ganha, o cara que trabalha com marcenaria, eu acho que ele ganha até melhor do que o cara que é dono de aquelas lojas, né? De imóveis, né? Tipo,
acho que uma bem interessante aqui, mas eu acho que aquela Crajaú, acho, né? Eu acho que é algum nome assim do tipo, naquelas lojas, né? Que vende móveis, né? É a própria Soul Design também. Então, é um setor que, se você fizer, você vai ganhar bem. Então, é um setor que necessita, né? O que é o famoso marceneiro, né? Então, aí, né? Vou deixar bem marcado para vocês que varia até, né, de 9, 12, 15, 30 mil, porque é uma pessoa autônoma, né? Então, isso aí, meu amigo, é um finito e além. Sabe por quê? Eu já vi, tem um rapaz que... Um rapaz não, já é adulto pra caramba, bem velho pra caramba. Já tinha os 3 filhos. E ele era o dono daquela serraria de madeira, né? Pra casas, né? O telhado, né? Em si, né? Aquelas madeiras grossas lá, tipo jatobá da vida, né? Então, são setores aí que necessita. E o cara praticamente tem uma casa grande pra caramba. Tem outras casas também de aluguel. Então, você já pensa, velho, porra, é um setor que precisa pra caramba até. E se você tem uma habilidade boa, você ganha muito bem, muito melhor do que um médico, né? Então, é um trabalho que, além de pegar no Brasil, ainda pega lá fora, tá entendendo? Então, é um setor também muito bom, que eu tenho até interesse. Tá? É engraçado, mas eu tenho interesse. Porque eu acho engraçado, porque as coisas vão mudando no Brasil. E as pessoas acham que faculdade, um trabalho A, um trabalho B vai ganhar bem, tá entendendo? Mas nem sempre, tá entendendo? Então, é um setor muito bom e eu vou deixar marcar para vocês. Já o outro setor, aí chegando na casa do... É o 12º, né? O 11º foi isso aí da marcenaria, que seria o setor de contabilidade, eu acho. Contabilidade, mas só que eu acho que contabilidade ia estar com seus dias contados por conta da inteligência artificial, né? Então, mas eu penso assim, que a máquina, ela pode errar, então ainda vai necessidade de pessoas que trabalham no setor contábil, né? Então, é um salário que varia de 5 mil, 10, né? Dependendo do local que você trabalha, 12 mil. E, tipo, cara, dá pra ganhar bem, tá entendendo? Você que trabalha no setor de contabilidade, se você tem muita habilidade, tem entendimento, entende sobre insights, entende também sobre planilha, né? Quando eu falo planilha, insight, eu falo o levantamento sobre a empresa também em si, né? Porque geralmente o cara que é bom em contábil, também esse cara entende sobre vendas, né? Ele estuda um pouco sobre vendas, por incrível que pareça. Eu acho engraçado, porque existe um livro chamado Storytelling com Dados, e eu não comprei esse livro, tá? Vou agora avisando que eu nunca comprei esse livro, mas eu já li um PDF delezinho bem básico, e no YouTube também, que é o Storytelling com Dados, né? Que é com uma mulher lá, e eu não lembro o nome dela aqui, mas vou deixar no link da descrição para vocês aí, que é bom para quem quer entender sobre finanças e dados, né? E também marketing, né? Porque o storytelling ele tem a ver também com incrível que pareça, com o marketing. Ele tá tudo interligado, né? É tanto que o nome do livro dela é Storytelling com Dados, né? Dados financeiros com histórias, né? Então, um histórico de dados, né? Então, se você quer esse livro, eu vou deixar no link de descrição. E como eu falei, o salário pode variar de 6 a 10 mil reais. Então, é um emprego bom, assim. Pode ser estressante, pode ser, dependendo do tipo de empresa, mas dá para ganhar muito bem. Saindo do 12º, é o 12º isso, né? Na verdade é o 12º, né? Se eu tiver maluco, eu vou deixar bem guardado, bem marcado aí, mas eu acho que é o 12º. Seria o último, na verdade, né? 12º e último, porque o 15º eu já não tenho mais. Né? Mas o 12º é até meio complicado aqui para vocês, se vocês forem escolher. Mas seria caminhoneiro. Mas, assim, pessoal, caminhoneiro, ele vai gastar muito com gasolina. Ou com a parte mecânica, na verdade. Gasolina, quem fica responsável é a porra da empresa, né? Mas o setor de caminhoneiro... O caminhoneiro vai ter que se preocupar com peças e equipamentos, né? Que com o tempo vai quebrar, vai ter problemas. Tem um estresse, né? Porque é uma pessoa que fica muito tempo sentada na porra de um caminhão, né? Pode até ficar enfermo, né? Por conta do estresse, né? O alto tempo, as altas temperaturas, né? Porque essa pessoa fica parada. Só vocês verem aí como é que é a parte do descarrego, né? Porque os caras saem descarregando, ficam um bom tempo esperando, né? É uma demora aqui no Brasil, a logística do Brasil é uma demora, né? Só você ver, se você já trabalhou no atacadão, você pode ver que é uma demora, né?
e principalmente quando o atacado não consegue meio que zerar o estoque, né, e vem a outra demanda em fora de tempo, né, isso meio que acaba tendo um gargalo e aquele produto não consegue entrar logo pro galpão e enquanto o outro seca, né? Então, geralmente demora pra caramba. Eu já vi isso de perto, né? Acho que é engraçado. Mas isso acontece nas empresas, né? E você vê aquelas meninas do RH estressada, né? A gente nem sabe o porquê, mas é por conta da demora, né? Dos clientes meio que zerar o estoque, né? Bota na promoção e aí sim, aquele caminhão que tá chegando, podia marcar tal, que vai fazer o estoque, né? Pra queima de estoque, pra chegar e finalizar aquele, né? Aquele estoque e botar o novo, né? Então, o pessoal dos caminhões sofre pra caramba por conta disso e isso é um problema meio que de atacar essas coisas aí, né? Então, geralmente, essas pessoas meio que sofrem pra caramba, né? Os caminhoneiros, né? Mas é uma média salarial que pode variar de 8... Não, 8 um caramba, né? Na verdade, 20 mil, na verdade, por aí. Na casa dos 20 mil. Ou um pouco mais. Mas ele tem os gastos deles, né? Tem os gastos com peças e por aí vai, roda. Então, caminhoneiro... talvez se você goste, né? Se você gosta de caminhão, mas eu vou falar pra você, é uma parada meio que louca, velho. Se você gosta disso aí, você é maluco. Enfim, é o 12º, acho que o 13º. Acho que vou fazer o 13º e último aqui, que é um setor, talvez que vocês gostem ou não gostem, mas seria a medicina, né? Mas aí você tem que passar num concurso ou passar no Enem, né? Fazer aquele curso todo, tal. Para aí sim você conseguir esse tal salário aí de 15 mil, 20 mil, tá entendendo? Só que hoje em dia você sabe que tem muito médico formado no Brasil, né? No Brasil tem muito médico formado, muita gente formada, principalmente de engenharia civil também, engenharia é outro setor. E o emprego, assim, você tá vendo os Uber andando... a maioria dos Uber são médicos, né? Se você parar pra pensar, mas são médicos. Então, são setores aí, os doutores. Se você morrer de infarto, já sabe que tem alguém para te salvar, né? Entre aspas. Enfim, esse setor aí, se você passar no Enem da vida, né? Fazer tudo certo, você vai ganhar um salário praticamente redondo, né? Então, de 20 a 30 mil reais aí, se você for da federal, ainda mais. Se for professor, cara, é até interessante. É muito interessante. Cardiologista também, né? Médico cardiologista. Outro aí também que é muito cirurgião, e esses setores aí também, eu acho que, assim, se você gosta, você faz. Se você não gosta, meio que você cai fora, entendeu? Mas é um setor que você pode ganhar bem, e se for um profissional bom, aí é a longo prazo, né? Porque a gente sabe que nos primeiros anos, eu acho que ninguém bota fé no cara que é médico, né? Só nos próximos 5, 6 ou até 8 anos, né? Então, são a carreira em si, né? Vai fazer você aumentar sua meta salarial de acordo com sua experiência, né? Enfim, né? Eu acho que o 13º, né? Então, meio que, eu acho que tá bom, né? Eu não consegui achar coisas melhores, assim, em si, de acordo com o que vemos hoje, né? A não ser seja um marketing digital no setor de picaretagem, né? Para você vender mentira, né? Na internet, né? Eu acho que é um setor muito bom para você vender mentira. Porque hoje tem inteligência artificial, né? A inteligência artificial consegue... fazer uma imagem igual a sua, consegue fazer uma voz igual a sua e consegue gesticular semelhante a você. Então, hoje em dia, você pode ver que a inteligência artificial virou meio que uma arma contra nós mesmos, né? Então, se você gosta de fazer picaretagem aí, você vai para esse setor aí, cara. Se vocês querem, né? Porque no Brasil aqui só o mal prevalece, né? Por incrível que pareça. Então, é isso, né? Eu quis encerrar aqui com vocês, né? Mas lembrando que todos os livros, né, que eu deixei aqui no meu canal, né, os principais livros, eu vou deixar meio que na descrição para vocês aí, porque são livros bons. Eu tô terminando de ler pelo menos um dos dois aqui, né? Mas o que eu li, né, que é o Storytelling, né, e o PhD aqui e o Mindset, né? E o Manual de Persuasão. Só o M Sapolsky que eu tô pela metade. Aí é tempo, né? Porque são quase 500 páginas, né? Então não é pouca coisa não, velho. Então, eu vou deixar tudo na descrição, né? E valeu, tudo mais e até a próxima.